Estamos nesta manhã, né, e com um projeto em termos de 3 meses, fazendo batismo agora. Então, se tiver uma pessoa, daqui a 3 meses eu vou batizar. Para que ela não fique mais naquela ansiedade de tomar ceia, participar, tem que esperar quase um ano para batizar. E o batismo, o que impede a pessoa ser batizada? Nada. O que é necessário fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus fez na cruz do Calvário e morreu por ele. E essa segunda etapa é ter um lugar para poder mergulhar, porque são simbolismos. Assim como Jesus Cristo, né, morreu, nós, através do batismo, também morremos. E assim como Cristo ressuscitou e venceu a morte, assim também nós nascemos nova criatura e na promessa que vamos ressuscitar com Cristo também. Então a gente vence a segunda morte. É um simbolismo. O batismo em si ele não salva, mas é uma ordenança. Todos aqueles que creem devem ser batizados, né? Então o batismo não salva. Então o ladrão da cruz não estaria salvo, como outros também. Mas o batismo é um significado muito importante de comprometimento, compromisso com Deus, né? Falando às pessoas que você reconhece aquilo que Jesus fez, você está fazendo esse símbolo, né? Esse mandamento do Senhor, assim como a ceia também, que daqui a pouco nós vamos ter, também é uma ordenança de Cristo Jesus. Essas pessoas que aqui estão, né? Pastor Alexandre não, Pastor Alexandre vai ser. Eu também tenho mais um de branquinho aqui, mas a Luiz, o Fernando, né? Alex, Rosa, o Jorge, essas pessoas, elas tiveram conhecimento de Jesus. A Luiz já tem um tempinho, né, Luiz? Já tem um tempinho. Fernando, um tempo menor. Quanto tempo, Fernando? Janeiro agora? Janeiro ele aceitou Jesus. Ele viu uma transformação dentro da família dele. Viu que a Luciene está ali, né? Veio primeiro a sua filha que está aqui, com o seu esposo agora, mas não eram casados ainda, vieram para a igreja, conheceram a ação de Deus. Trouxe a sua mãe Luciene, estava passando uma crise muito grande, e ela disse, mãe, vai lá. E ela veio numa terça-feira, não era dia de culto, veio numa terça-feira, muito aflita, e nós oramos por ela, falamos de Jesus, ela aceitou Jesus, e quando voltou na quarta-feira, ela já estava liberta do cigarro. Mas não oramos para ela, ela nem falou de cigarro com a gente. Ela só falou que estava com muita luta, muita tristeza, e queria paz no seu coração. E através da sua filha ter orientado, ela veio conversar conosco numa terça-feira à tardezinha, né? Eu estava aqui orando e ela aceitou Jesus, mas quando Jesus entrou na vida dela, a libertou do cigarro. Amém. No mesmo dia, na quarta-feira, ela falou, pastor, não estou fumando mais. E foi engraçado que depois, interessante, porque Fernando, conta no testemunho dele, né? Em janeiro ele viu Deus agindo dentro da família, e ele antes não tinha Jesus, mas servia a outros deuses, dentro do entendimento dele. Ele viu o Senhor trazendo libertação dentro da sua casa. E ele falou, quero Jesus para mim também. Mas aí ele falou, pastor, uma única coisa, não entendi que há anos eu falava para minha esposa largar o cigarro, e ela vai lá, conversa com o senhor, um dia para de fumar. Não fui eu, né? Claro. Foi o poder do Senhor Jesus que a libertou. E hoje Fernando aceitou Jesus também. E hoje ele está fazendo, vai tentar esse processo do batismo sobre as águas, né? Alex, chega aqui, só para você saber. Alex, esse jovem, né, que conheceu Jesus há um tempo atrás, quando mais novo, e depois no meio do caminho ele foi viver conforme a vontade dele, que a Bíblia diz que o ímpio é isso, é aquele que quer viver conforme a sua vontade, não nos padrões de Deus. Não que ele não tivesse os padrões de Deus, a sua mãe ensinou os padrões de Deus, né? A mãe dele está ali, ensinou, mas ele teve esse momento. E um dia também, com muito aperto no coração, ele conheceu um cidadão chamado Bit. E o Bit é ali, o Adriano.
ele a vida desse jovem também foi muito interessante, mas ele torcedor do Flamengo, não, nada de time agora, só para informar. Todos os times são bênçãos, amém? Amém. Então ele como torcedor, conhecedor da escola de samba bem novo, diretor de bateria, conheceu muita gente aqui na Tijuca e na várias áreas. E conheci o Alex. Né? E Alex foi convidado, não foi? Tinha sido convidado antes. Mas a sua mãe usou de uma estratégia muito interessante, ele contou. Ele começou a ir na igreja e aí a sua mãe foi orar. Olha o poder da oração. Viu, papai e mamãe? Ore pelos seus filhos. Ela foi orar e ele conta que ele estava sentado na cadeira, relaxado lá. Ela falou, vou orar. E se ajoelhou, né, para orar. Foi isso, ajoelhou? Ela se ajoelhou para orar. E aí ele ficava, pode orar. E quando ela começou a orar, ela sempre orou pelo seu filho, quando ela começou a orar, nesse dia foi diferente. Nesse dia ele sentiu a ação do poder de Deus atingindo ele. E ele sentiu uma palavra falar assim, se ajoelhe na minha presença. E ele teve que se ajoelhar na presença do Senhor. E ali ele se arrependeu e voltou para Jesus. Glória a Deus. Mas a sua mãe, de forma estratégia, sabia que o seu amigo Bit estava aqui na Nova Jerusalém. Não que a outra igreja não seja bênção, eu fui desta igreja como jovem, Nova Peniel. E lá está um amigão, que é o pastor Fernando, meu amigo de juventude. E aí, a sua mãe, ele falou, mãe, eu vou na igreja. E ele conta, não, eu não vou à igreja hoje. Eu vou sair com a sua irmã, né? Sua irmã? Eu vou sair, eu vou para algum local, não é isso? Eu vim para a igreja, perguntei... De manhã. Eu queria ir para a igreja, a minha mãe ligou para a Tereza, que é a mãe do Adriano, e perguntou qual... mas ela fez uma estratégia para que ele viesse para cá, porque teria alguém. Eu vi isso como estratégia, viu, irmã? Foi isso mesmo. Eu vi isso uma grande estratégia. Falou, eu vou levar ele vai para lá, porque não vai para a Peniel, vai para lá, porque lá ele vai ter uma ligação. Ele veio, Deus tem transformado a vida dele, né? Um processo de cura de alma, de tratamento, e a vida dele está sendo ajustada. E ele também, nessa salvação de Jesus, ele hoje também vai se batizar, falando compromisso com Deus. É um discípulo já, né? Tem aprendido comandos e tem sido obediente, isso que é importante. Tem visto a obediência dele, Deus tem feito resultados. Chegou aqui preocupado com o trabalho, e Deus abriu uma porta para ele, está trabalhando aí, Deus tem abençoado. Aí está a Rosa, que é a irmã da Ângela, e ela está vendo a oportunidade, também veio para a igreja, e ela já é cristã, né, de pouco tempo, não é tanto tempo, mas seu filho está aí, cadê o Pedro? Está por aí, mas lá atrás, né? E ela hoje vai se batizar também, aproveitando essa situação. Pensam que nós estamos fazendo 3 meses. E o Jorge? O Jorge foi interessante. O Jorge é pai de uma querida nossa, chamada Isabel. Né? Sua mãe está onde? Está ali. E aí o que acontece? Um dia nós estávamos dando a palavra e eu acabei de pregar à noite e senti de perguntar quem queria aceitar Jesus como Senhor. E para nossa surpresa, aquela linda noite, Jorge pregou sua vida para Jesus. Né? E hoje ele passou por uma operação, mas Deus guardou a vida dele, o sustentou, né? E fez um grande milagre na vida dele. E também, hoje nós vamos ter mais cuidadinho com ele, sobre o pastor Alexandre, que vai estar aqui conosco para ele nos ajudar. Ele está com uma operação há pouco tempo, né? Pouco tempo. Não tem nem 30 dias, mas ele quer se batizar, então nós vamos ter bastante carinhozinho. Mas glória a Deus por essa vida. Vocês podem dar salve de palmas para Jesus. Que aquele dia ele falou que se você não tivesse feito o apelo, ele ia lá na frente para ser Ele já falou, né? Se eu tivesse feito o apelo, ele iria aceitar Jesus. Graças a Deus, né? O Senhor sabe todas as coisas, ele pode confessar isso diante dos homens, né? Diante do Senhor, diante dos homens. Então nós vamos começar o batismo através de louvor. Nós vamos fazer uma oração. Primeiramente, eu quero agradecer cada irmão que está aqui nesta manhã.
Isso é um dia de festa. É dia de alegria. Eu quero pedir, a Lili não vai gostar muito do que eu vou falar. Porque ela que coordena junto com a pastora essa arrumação da igreja, né? É o braço direito aí. Mas na próxima batismo eu quero aquele negócio assim que faz assim, pum! No céu tá tendo. Festa! No céu tá tendo. Tem que ter festa, irmão. Porque vidas saindo do reino das trevas. Mas eu vou orar primeiro. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Amanhã de alegria, amanhã de marco na vida dos teus servos, ó Deus. Em que eles estão diante do Senhor, dizendo, Senhor, nós vamos cumprir a ordenança de batizar, ó Deus. Dizendo, Senhor, que eles morreram para o mundo. São novas criaturas em Cristo Jesus. Uma promessa, Senhor, de viver contigo, porque assim como tu venceste a morte, eles vencerão também através de Cristo Jesus. Amém. E mais do que isso, a vida abundante já começa desde o momento em que te aceitamos, Pai. Amém. Nós somos gratos a Deus por este dia maravilhoso que tu nos dás, pelas experiências, pelos livramentos, pelas bênçãos que tu concedeste às nossas vidas e principalmente a vida dos teus servos nesta manhã. Senhor, se tu quiseres batizá-lo com o Espírito Santo, batiza-los. Enche eles com o teu poder, Pai. Marca eles com a tua presença. E haja grande manifestação de alegria nesta manhã. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor primeiramente. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sempre ausente. Teu toque, com tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém. Olha, você declara que Jesus Cristo sobre a sua vida agora. Amém. Glória a Deus. Rosa, sobre a sua pública confissão e fé. Aleluia. Eu, como ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Diante de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas. Aloysio, as barreiras e és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim ausente. Teu toque, tua vontade liberta no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Aloysio, tua sua função de fé. Eu, como ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que Glória a Deus. me derramar, Renato, esses caras. Renato, sobre a sua prova de confissão de fé, eu, como ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Alex, toda a sua fruta com confissão de fé, eu, ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso ouvir? Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui é o grande milagre, irmão. Grande milagre. Glória a Deus. A ti entregar. Amém. Vamos louvar. Pra te adorar, foi que eu nasci, compreendi Teu querer, Senhor. o teu querer, Faça o que está no que a cada dia eu queira mais e mais. a sua pública confissão de fé. Eu, ministro do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, Senhor. Agora você precisa movimentar seu corpo, nós estamos em festa. Vai por onde for. For a tua bênção, me seguirá. Onde Colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Meus celeiros, vai. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre
coração, onde eu puser as mãos